minha filha, ela tem um ministério de conselheira. Ela é formada em psicologia. Para mim, ela tem um ministério. Ela não casou com um pastor, mas eu brinco com ela que ela não casou com um pastor, mas ele pode ser pastor. E de repente, não a necessidade de um PR, de um título, mas de um ministério pastoral, principalmente nessa área de aconselhamento, que Deus já tem usado bastante ela, e ele já está acompanhando. Raquel já é casada, Raquel tem 28 anos, e o Jonathan tem 23 anos, já vai fazer 24. O Jonathan é pastor, você teve a oportunidade de ser professor dele no seminário interno em São Paulo. E Jonathan está pastoreando a igreja de Criciúma, uma igreja que está começando praticamente do zero, com poucas famílias. E eu tenho a alegria de dizer que a minha família é uma família sacerdotal. Um filho que eu nunca disse, você tem que ser pastor. Ele viu na minha vida, no meu ministério, e mesmo diante de dificuldades que todo ministério tem, né? E ele com certeza teve os momentos de crise dele, na infância, na adolescência, quando ele começou a entender como é que era a vida ministerial, mas ele tomou a decisão, olhando também o ministério do pai. Houve uma influência, não uma influência de palavras dizendo você vai ter que ser, mas eu vou ser pastor. Meu único irmão, pastor, família sacerdotal. Minha primeira igreja foi em Bom Jardim, distrito de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Foram 2 mandatos lá, e eu não fiquei menos que 2 mandatos em cada igreja. A igreja já era, na época era concílio de ano em ano. Foi a minha primeira experiência, minha primeira igreja. A gente não esquece da primeira igreja. São as primeiras dificuldades, são as primeiras até dúvidas que às vezes acontecem, né? Mas foi muito bom. Está no nosso coração, Bom Jardim, primeira igreja. Ainda está essa igreja lá, segue. Depois eu fui transferido da primeira região para a terceira região. O bispo Elisiário fez um convite e eu fui, então, pastorear a igreja de Assis, segunda igreja. Fiquei 5 anos em Assis, entre aquele período que o concílio era de ano em ano e depois passou de 2 em 2 anos. Então, por isso que não fechou par, fechou ímpar. 5 anos em Assis. Assis nós vivemos muitas experiências. É interessante que um dos livros que eu li naquele período foi aquele, acho que é romance, chamado de um romance fictício, né? Você é que pode dizer, você pode me ajudar, Este Mundo Tenebroso 1. É mais ou menos assim, é fictício. Só que é interessante que no período que a gente estava lendo, eu li, a Ângela deve ter lido alguma coisa, eu comentava com ela, nós vivemos muita coisa do que aquele livro conta. Uma ação demoníaca na cidade, experiências que tivemos ali no Conselho de Pastores. Fui presidente do Conselho de Pastores em Assis. E deixamos a igreja de Assis para um outro desafio, que foi o início do Seminário Interno de São Paulo. Pastor Oséias, hoje Bispo Oséias, foi nomeado como diretor e eu fui nomeado como deão, primeiro deão do Seminário Interno de São Paulo. Foi uma experiência também diferente, ser desafiado a formar pastores. Fiquei ali 2 anos, não fiquei mais, creio eu, porque no final dos 2 anos tivemos um concílio em 98, estou regredindo, né? 98, e eu fui eleito secretário regional de ação social. E aí não era compatível, eu tinha que desenvolver o trabalho na área de ação social, e eu fui nomeado para a igreja de Itu. Minha terceira igreja foi na cidade de Itu.
São Paulo. A quarta igreja, Santana do Livramento. Mas aí já segue junto a Secretaria Regional de Ação Social, que eu fui por 3 mandatos seguidos na terceira região. Quando fui para Livramento, eu já estava no meu 3º mandato. Eu fui para Santana do Livramento, a minha quarta igreja, em janeiro de 2003. E em julho de 2003, no Conselho Geral, eu fui eleito secretário-geral de Ação Social. E um mandato de 6 anos, e o tempo que eu fiquei em Livramento, antes de vir para Curitiba, que é a minha quinta igreja, e exerci a função de secretário-geral. Foi uma experiência tremenda ser secretário-geral. Veio à mente, pastor Eliseu, todos os nossos sonhos lá do início da juventude, da nossa liderança, da nossa turma, diretor Simvaldo Corrêa Coelho, você como vice, eu na diretoria, os supervisores, a história bonita que a nossa turma tem. Deus falou claramente para o bispo Simvaldo que ele seria bispo. Deus falou para outros, em particular, lideranças que nós íamos assumir. E a maioria desses nossos amigos não só são pastores, não. São superintendentes distritais, secretários regionais, secretário-geral, que eu cheguei, e temos o bispo Simvaldo. E quem sabe alguns ainda vão chegar ao bispado. Creio que Deus tem planos. Eu creio nisso, porque nós acreditamos lá atrás, palavras de profecias e palavras proféticas direto, mensagens, palavras que alguém chegava e entregava para nós, essa convicção. E nós não perseguimos como algo que a gente, eu quero ser isso por um status. Eles foram acontecendo. Eu costumo dizer que eu nunca orei a Deus para ser um secretário-geral. Eu nunca pedi a Deus para ser. Como nunca pedi para ser bispo. Essas coisas, elas vão acontecer dentro de um plano de Deus, já estabelecido desde a nossa formação, desde a nossa experiência primeira de liderança na denominação. E é bom que entenda que era diretoria geral, porque nós tínhamos apenas uma região, hoje nós somos 8 regiões. Então, essa experiência foi estar liderando uma juventude no todo do que existia como Igreja Metodista Wesleyana. Foi uma boa experiência. A formação, a maneira como nós trabalhávamos, né? O pessoal brincava com o sargento Simvaldo, mas a influência da liderança, a maneira como era trabalhado, deu-nos uma boa formação. Cada um tinha o seu sonho. Você tinha o sonho como músico, como compositor, como conferencista, e Deus falava contigo que tu ia ganhar o mundo, e isso a gente viu. Você não só morou fora, nos Estados Unidos, pelos 10 anos que você ficou, mas você andou em muitos países e até hoje ainda recebe convite. Outros exerceram liderança dentro da denominação, formaram ali, caminharam, têm contribuído dentro do Brasil, outros já tiveram experiência fora do Brasil. Deus cumpriu as suas promessas em nossas vidas. E eu tenho assim alegria, e para mim é uma honra dizer que eu faço parte da história da Igreja Metodista Wesleyana. Mesmo com 6 anos, eu faço parte desde 67. Não é assim dizer, eu sou de 67. Não, eu sou da Metodista. Quando eu nasci, eu já nasci metodista. E a Igreja Wesleyana surgiu e viemos juntos, minha família, e a gente, eu creio que Deus preparou e colocou isso. Volto a citar minha mãe principalmente. Meu pai teve participação, mas a participação dela foi mais contundente. Então, nessa formação, olha,
esses aí estão separados. Esses seus filhos estão separados para o ministério. A experiência do meu irmão também, muito linda. Eu creio que vai ter uma oportunidade também de ouvir ele em algum tempo. E a minha experiência, e eu creio que não só tem contribuído, é uma alegria, a honra é toda para Deus, é uma honra no sentido de poder me doar e ainda, naquilo que puder fazer, contribuir para o crescimento do reino de Deus através da Igreja Metodista Wesleyana. Mas vivemos um momento muito lindo, né? Aquele momento de avivamento. Os nossos pais viveram muito mais o avivamento de 67, a gente acompanhava eles. Mas esse avivamento não parou conosco. A nossa geração, lembro como hoje, em 84, as nossas convenções, os nossos retiros, a gente fazia oração nos quartos, nas filas de refeições, e não parava de orar, e nas nossas reuniões, cultos e mini vigílias, ou até noites inteiras nos nossos eventos, a gente estava orando e assim caía um ali, caía outro, e nem se falava ainda o que veio na década de 90 da nova unção. Ninguém colocava a mão sobre nós. Era um poder do Espírito Santo, era um mover do Espírito Santo tremendo, em que não se precisava pôr as mãos sobre as pessoas, elas caíam. A minha experiência de batismo com o Espírito Santo foi assim, algo interessante. Voltando de uma convenção, que também foi em Belo Horizonte, duas convenções marcantes para mim, em 1980, voltando de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro, no ônibus, terminava a convenção, terminava lá, continuava no ônibus. E aquilo chegava na igreja, a juventude, os que ficaram e até os adultos, eram inflamados com aquilo que a gente recebia naqueles eventos. E a gente não parava de falar. E eu lembro que a gente estava dentro do ônibus, voltando para o Rio de Janeiro, e ninguém dormia, orando, cantando. E eu recebi ali o batismo, a confirmação do batismo com o Espírito Santo, falando em línguas estranhas. E naquele mesmo dia também, Ângela, minha esposa, recebeu o batismo com o Espírito Santo. É interessante porque a história a gente caminhava junto ali, até nesse sentido de experiência, né? Com Deus. Então, essas experiências, não se fazia um programa de que tem que jejuar, que tem que orar. Era natural. E quando a gente começava a orar, não parava, e o mover do Espírito Santo que a gente caía. Era normal ver jovens deitados, caídos, arrebatado, era usado muito isso, né? Foi arrebatado. Por quê? Começava a orar, caía, falava em línguas, e daqui a pouco você mexia e a pessoa está arrebatada. Passava um tempo ali.